senhoras e senhores, seja bem-vinda ao canal Pode Tá, um podcast totalmente voltado ao empreendedorismo, sonhos, carreiras, trajetórias. E hoje eu estou com duas convidadas, Bel Nóbrega e Natália Granado. Eu vou apresentá-las. Super bem-vindas, muito obrigada por aceitar o convite. Obrigada a vocês, estamos muito felizes. Muito mesmo, e olha, gente, é o nosso primeiro podcast, hein? Estreando. Primeiro convite, estamos estreando aqui com essa maravilhosa da Tati. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada eu. Vou aqui fazer uma breve apresentação. A Bel Nóbrega é uma influenciadora 50+, produtora de figurino SBT e, junto com a Natália Granado, que tem a Granado Digital, produtora de conteúdo, as duas são do O Mãe Podcast. É isso aí, gente. Um podcast que fala sobre maternidade, mas com foco na mulher. Nas nossas dores, nas nossas angústias, nas nossas alegrias. E a gente sempre fala uma coisa, gente, que assim, ser mãe, o maternar, vai muito além de você ter um filho. Você pode ser mãe dos seus pais, mãe do seu pet, mãe do seu marido, o que seja, assim. O cuidar, né, o maternar é uma coisa que a gente leva no dia a dia e é muito importante estar sempre falando sobre ele. Sim, sem muito. dúvidas. É uma rede de apoio, né? A mulherada precisa muito dessa rede. Mulheres e os homens também, Sim. logicamente, a gente, né, fala sobre mulheres porque somos mulheres e mães, mas o foco realmente é ter uma rede de apoio para que a gente possa se inspirar, se unir, fazer projetos juntas, se conectar, Com certeza. né? Então, esse que é o objetivo do O Mãe Podcast. E tirar um pouco, né, dessa coisa da culpa da mulher, né? Porque a gente vive muito nessa questão, né? A culpa é minha, eu que não fiz direito, eu que não agi direito, né? Então a Exato. gente quer tirar muito isso e muitas vezes até falar um pouco mais sobre o diálogo que ela tem que ter com o parceiro. Então, assim, a gente consegue, né, Nath, levar experiências, vivências e também informações para todas as mães. Eu E mulheres. adorei. Sim, não, e eu adorei uma coisa que realmente não ficou essa questão só para mães, ficou para a mulher em si, ou Sim. para o casal, para a relação, para a vida completa da mulher. Bom, mas antes de falar do podcast, vamos voltar na parte profissional de vocês duas. Aí eu gostaria que cada uma de vocês explicasse um pouco o que é a atividade no dia a dia, e aí a gente começa o nosso bate-papo. Tá bom. Beleza. Pode começar, Eu minha começo? miga. Começa. As mais novas primeiro, né, gente? Bom, eu venho de uma vida profissional um tanto quanto diferente, porque hoje eu sou produtora de conteúdo, né? Tenho a Granado, que agora mudou para digital, mas era Granado Social Media até então. Ai, que legal. Mas eu fui apresentadora e atriz antes de tudo isso, né? Comecei também no SBT, foi onde eu conheci a Bel. Então, eu fiz parte da Praça é Nossa. Fiz 13 anos, praticamente, de Praça é Nossa como atriz. Não tinha ainda essa parte de produzir conteúdos. Produzia para mim. Sim. Então, foi aí que realmente comecei a interagir nas redes sociais. Então, era atriz da Praça é Nossa, era apresentadora também de uma TV de Alphaville, que também era muito com empreendedores da região. Então, a gente produzia conteúdo para eles, eu como apresentadora. E comecei a ver que tinha um mercado muito grande nessa parte de digital, principalmente antes da pandemia, que foi onde eu comecei realmente a fazer essa transição de carreira. Cheguei naquele estágio final que eu já não conseguia mais crescer como atriz. E eu sou uma sagitariana frenética, não consigo parar em uma coisa só, rotina me cansa, então falei, não, preciso realmente dar um up na minha vida, né? Sou mãe, enfim, a gente tem a família para cuidar. Sim. E ficava visualizando lá na frente. Bom, atriz, acho que eu não vou conseguir crescer mais do que eu já estou. E eu fiz publicidade e propaganda no técnico, lá na escola, quando eu estudava. Então, já tinha essa coisa da comunicação, já era mordidinha pela comunicação. E vi realmente uma necessidade no mercado, que era realmente produzir e também posicionar marcas nas redes sociais. Então, aí que veio, né, a Granado Social Media no início. Então, eu produzia conteúdo e cuidava das redes sociais desses parceiros e clientes. E isso realmente virou o meu número 1 da vida. Então, eu saí do SBT durante a pandemia. Foi onde eu mais trabalhei, por incrível que pareça. Foi um período dificílimo, né? Lógico, para todos nós. Infelizmente, perdemos pessoas que a gente amava, mas na parte profissional
realmente abriu uma porta muito grande para mim. Então, hoje, eu produzo conteúdo para as empresas, então, estudo toda aquela marca, o que eles têm, o que eles precisam, faço uma estratégia digital, sou apresentadora de alguns deles também, e meu foco mesmo é posicionar e criar autoridade para as marcas nas redes sociais, principalmente Instagram, YouTube, TikTok, e aí sou dessa área digital. Já tá vendo como o né? bichinho já tinha picado lá atrás? Sim. Eu falo, a gente sempre tem um quezinho, sempre tem. Fica, né, guardadinho. Fica. Querendo ou não, a gente é mordidinho uma vez na vida. E outra, né? Acaba que os nossos trabalhos, eles se completam depois. Sim. Porque eu preciso ter a questão de conversar com o cliente, então a parte da comunicação, apresentadora, eu ajudo outros clientes também a se apresentarem mais. A questão do podcast também é uma coisa que a gente uniu, porque a gente fala com mulheres, fala com empreendedores, então a gente está aí totalmente no digital hoje. Fez um combo. Você fez um combo da vida profissional, juntou tudo e deu aí no sucesso. Tá dando certo. Ai, que bom. E você, Bel? Gente, olha, eu sou uma mulher de 58 anos que comecei a trabalhar nos meus 20. Eu tenho 25 anos como produtora executiva, então Uau. eu fiz faculdade de moda, né? Aham. E eu sempre trabalhei com eventos de moda, desfiles, lançamentos de coleção, mas sempre trabalhei muito, Tati, muito, muito. Aí chegou na pandemia, eu me vi numa situação completamente diferente. Eu falei, gente, mudou tudo. E aí os valores também da gente acabam mudando um pouco, né? E aí eu comecei a mudar um pouco. Já comecei aí a minha mudança. Eu comecei a produzir podcast. Sim. Porque não dava para produzir eventos, né? O mercado parou totalmente. Comecei a produzir podcast. Fui produzir o podcast O Pod é Nosso, do Carlos Alberto, que foi uma responsabilidade, assim, para mim, gigantesca, né? Ele é um gênio. Para mim, ele é um ícone, né, da televisão, além de ser meu sogro. É uma pessoa que eu admiro muito. Depois fui produzir também um podcast de saúde da doutora Renata de Nóbrega. Aí fui produzir um outro podcast de beleza. Eu falei, gente, a minha área. Quando chegou a Nath e falou, Bel, vamos produzir um podcast nosso? Eu falei, nossa, verdade. Só que daí vieram outros bichinhos me picando. Outros. Quando eu comecei, porque eu nunca me vi na frente de uma câmera. Olha. Há pouco tempo atrás, você ligava uma câmera, eu simplesmente travava, eu não falava mais nada. E aí, graças à ajuda dessa minha amiga aqui, que começou, sabe, assim, não, Bel, você consegue, porque eu acho que a gente precisa, mulher precisa apoiar outras mulheres. Perfeito. Faz toda a diferença, sabe? E aí, com o apoio dela, eu consegui realmente começar a gravar o podcast. E aí, realmente, veio outros bichinhos me picando. E hoje, eu estou, realmente redirecionando o meu trabalho, deixando de ser uma produtora, menos do meu podcast, né? Óbvio. Do nosso, né? Ai. Do nosso, Ai. menos do nosso. Mas, assim, eu virei uma influenciadora 50+. Para poder, embora eu tô com 58, né? Eu falo que daqui a pouco já sou uma 60+, mas tá tudo bem. Eu quero tirar essas mulheres que estão nos seus casulos, sabe? Eu quero mostrar para elas, gente, que a idade só faz diferença na nossa cabeça. Exato. Claro, temos problemas biológicos, óbvio, né? Eu sei disso. Mas a gente tem tratamento. Hoje, por exemplo, eu estou passando com uma nutróloga, um beijo para você, Raila, maravilhosa, que está cuidando de mim, sabe? De uma forma incrível, porque ela fala, o nosso corpo precisa estar pronto para receber, né? Os nutrientes, as vitaminas, os suplementos, e isso é importante. E com isso, hoje a minha menopausa está super controlada. Eu não sou mais aquela pessoa completamente irritada. Maravilha. Eu sou aquela pessoa que consigo fazer as coisas, sabe? Que consigo ter foco. Porque eu entendo que muita mulher, quando chega nessa fase, né, nessa idade que eu tenho hoje, elas acabam, muitas vezes, achando que elas não têm capacidade de empreender, sabe? Elas não têm capacidade de estudar, de aprender. Mas não é. É tudo aqui dentro, sabe? É uma questão hormonal. Então, eu quero ajudar essas mulheres a sair desse momento. Por isso que eu quero mostrar para elas o quanto é importante você se cuidar da saúde mental, né? E por isso que eu estou aqui hoje como uma influenciadora 50+, como você me apresentou, e muito feliz com isso, com um propósito de vida. Gente, eu já peguei 50 milhões de ganchos. Pera, vamos por partes. Olha, assim, a parte... Você
picadinha ali, lá atrás. E eu sempre falo isso aqui, essa questão de que em algum momento a gente, lá atrás, na infância ou mais jovem, a gente tem esse viradinha de chave, às vezes adormece, fica ali, mas em algum momento da vida vai voltar e aquilo você vai levar como profissão. Você falou que fez publicidade e hoje, na Granado Digital, sucesso, né? Eu acompanhei ali o Instagram, depois nós vamos deixar lá na descrição. Muita informação, muita dica valiosa ali. Eu fiquei, assim, passada, eu fiquei eu falo, nossa, isso aqui. E para quem, de repente, não tem facilidade em mexer, ou não tem paciência, vamos colocar aqui, porque tem gente que gosta, né, desse tipo de profissão, e tem gente que fala, gente, não sei editar nada, põe ali alguém para fazer. Essa pessoa, que às vezes não gosta, olhando ali o seu Instagram, ele talvez até comece a fazer, porque ela coloca ali umas facilidades de tipo, do chat GPT, como usar, o que não fazer, que é o principal, né? Sim. Eu acho que os horários, eu achei assim... Até uma linguagem fácil, né? Fácil, você já quer sair gravando todo mundo, editando um monte de vídeo. Mas esse é o objetivo mesmo, porque a pessoa, normalmente, ela chega muito travada e assustada até. Então, eu pego clientes que chegam na minha frente e falam, eu não vou gravar de jeito nenhum. Aí eu sempre brinco, né, com os clientes, eu falo, vai sim. Não, vai sim. E vai. Por quê? Porque a gente incentiva isso também. Só que não forçando a pessoa a fazer uma coisa que ela não quer, ou que ela não sabe, ou que ela realmente é uma trava para ela, mas mostrando caminhos. Então, vamos gravando um formato podcast. Eu gosto bastante do formato podcast, porque normalmente eu pego o cliente, ele é super cru, ele senta comigo numa cadeira, eu coloco a câmera ali. Hoje a gente vai, então, conversar sobre a sua vida. Eu quero que você olhe para mim, converse comigo. Quem você é, conta a sua história, como você chegou até aqui, quais são as suas dores, suas dificuldades. E a pessoa vai soltando aquilo, depois a gente faz a mágica da edição. Sim! Vários cortes. E a pessoa começa a se assistir. Então, por exemplo, tenho clientes que começaram super travados, que depois foram fazer uma fono, que depois foram cuidar realmente dessa parte mais visual, foram em busca de algumas coisas de autoconhecimento para se soltar mais. Então, eles se assistem, que é uma coisa que normalmente não está acostumada. Então, olha e fala, preciso melhorar aqui, preciso melhorar ali. E a gente vai incentivando. Então, eu sempre falo, tem caminho. Eu sou super tímido. Tudo bem, eu também era super tímida. Por incrível que pareça, né? A gente trabalha com comunicação. Sim. Mas lá antes da publicidade na escola, eu era aquela que no seminário da escola, eu quase chorava para ficar na frente de todo mundo. De verdade. Gente, terror, né? É terror. O que eu fui fazer? Teatro. Perfeito. Eu fui buscar alguma coisa. Então, antes, né, dessa fase toda de ir pro SBT, eu fiz teatro. Aí, logicamente, você vai se soltando. Então, as pessoas perguntam muito isso. Me dá uma dica. Eu sou super tímido, mas quero gravar vídeos. O que eu faço? Poxa, se você tem interesse, de repente, vai fazer um teatro. Ou online mesmo. Põe lá no Google. Dicas para poder me soltar mais nos vídeos. Hoje, gente, o YouTube tem tudo que você E as pessoas precisam querer, né? Exato. Tem que ter essa vontade, né? De sair desse lugar que elas estão. E também buscar, igual a Bel falou, essa parte do autocuidado antes do empreender, que é muito o que ela fala hoje em dia. Que a pessoa, às vezes, ela não está pronta agora, mas ela pode se preparar para estar pronta, né? Ela pode, daqui a pouco, estar pronta para fazer. A gente está aqui estudando bastante, meu foco é mentoria no futuro, quero fazer mentoria, a Bel também, para poder ajudar outras pessoas, não só na prática ali de criar, mas poder conversar com ela, entender qual é a dor, o que tá travado ali para, de repente, você criar um vídeo ou um conteúdo, mostrar mais sua marca. Entender a saúde da pessoa. Então, tem todo um processo até chegar lá. Não, e o que a Bel fala da questão de tirar a mulher ali do casulo e, assim, porque eu de repente, não poderia empreender com 50. Ao contrário, você pode ser a presidente com 50, porque você já tem inteligência suficiente, você já tem maturidade suficiente para poder tomar qualquer decisão. E ali um curso, alguma coisa que, de repente, seja para especificação... Faz ali rapidinho online, que nem ela falou, faz algum curso, procura dicas, mas eu acho que essa idade, eu acho que a gente deveria começar a empreender nessa idade. Sim, a gente está muito mais preparada agora, né? Emocionalmente tudo. E assim,
pensando em questão de família, para quem é mãe, de repente, já está com os filhos, que nem vocês, praticamente criados, né? A vida praticamente estabilizada ali, Sim. tipo, você já tem uma liberdade maior. Sim. Eu acho que, assim, essa coisa de tirar do casulo, essas mulheres, ou até os homens, de repente, que queiram empreender nessa Claro. época, é a melhor E época. é assim, é a época onde você tem essa liberdade maior, realmente, porque você acaba não tendo filhos mais para cuidar, Uhum. né? A sua relação, geralmente, ou ela está estabilizada, ou você também, não sei, se você está separada, e aí você está também num outro momento de vida, Sim. e tá tudo bem, né? Então, eu acho que é uma fase onde a mulher, além do amadurecimento que ela traz, né? Ela tem um botãozinho maravilhoso, que eu não vou falar aqui, mas aquele, sabe? O estalo. É. Entendeu? Que ela Aham. fala, dane-se, gente, por que que eu vou me importar? A xícara caiu, caiu. Pega outra. Entendeu? Exatamente. É. Porque a gente, quando a gente é mais nova, a gente tem uma ansiedade muito maior. Uhum. Tudo pra gente parece que transborda, né? Exatamente. E aí, quando você vai ficando mais velho, eu acho que você consegue administrar melhor as suas coisas, né? Você tem mais inteligência emocional também, Sim. né? E eu acredito que também essa coisa da ansiedade é porque não sabe ainda qual é o futuro. E a gente já está no nosso futuro, a gente já está estabilizada, a gente já está resolvida. Daqui para frente é só para mais, né? Na parte jovem, ali na jovialidade, você fica tipo assim, e se der errado? E se eu não gostar? E se eu me arrepender? Agora a gente já sabe o que foi feito, o que aconteceu, tipo assim... A gente já viu ali na bola de cristal, o futuro é esse, querida, você está Mas é pronta. muito engraçado. Eu vejo meninas, assim, muito novas, que têm medo de empreender, de começar um projeto novo. Eu falo, ei, acorda pra vida, eu tenho 58, estou começando um projeto novo. Exato. Você com 30 não quer começar um projeto novo? Como assim? Sabe? É surreal isso. Eu falo, força, que é isso? Força na peruca, aí vamos Força lá, na menina, peruca, entendeu? exatamente. Não, e tem até uma pesquisa que tem o gerente do McDonald's, várias pessoas começaram depois dos 50 e grandes marcas de Sim. agora, me deu um branco aqui, mas se eu não me engano, da Ford. Sim. E pessoas que começaram bem depois, que você olha e fala assim, mentira que ele... Imagina se ele tivesse começado com 15. Sim. Talvez não tivesse dado tão certo, ou verdade. tivesse sido mais explosivo. E uma coisa que eu percebi que as duas falam, a questão da vergonha e o medo. As pessoas hoje em dia têm medo. Eu falo dessa câmera aqui, eu fiz teatro também quando pequena, não segui como atriz, mas... E o teatro também é no vozeirão, né? sim. Não tem câmera, essa coisa. Mas as pessoas, a gente está na época da selfie, do vídeo, e as pessoas têm muito mais vergonha hoje, eu acredito, do que numa época que... Eu lembro, assim, coisas de infância. Você ia no aniversário, tinha o tio lá com a filmadora, e as crianças... Sabe assim, eu acho que as pessoas tinham menos vergonha, parece, do que hoje, que é uma coisa tão habitual. Mas você sabe por quê, né? O julgamento, né? Tá. Sim. Ah, sim. Todo mundo tem medo de ser julgado. Exato. Até porque a foto de antigamente, Né? você tirava aquela foto e ia revelar se deu certo, Sim. deu certo, se não deu certo, Não é o tava que na tinha rede, ali. né? Eu não tava Perdeu na dinheiro, rede. rasga, ninguém viu, obrigado de nada. É o julgamento, É. entendeu? Então, assim, eu acho que antigamente a gente era mais leve, sabe? Muito. Bem mais leve. Era menos mimimi, era menos coisas, assim. Todo mundo... Eu acho que o coração parecia mais leve até, sabe? Uhum. Sim. Porque você não olhava... Tem uma coisa, gente, que é assim, às vezes é difícil de falar. Mas, hoje em dia, as pessoas têm maldade. Tem mais maldade do que tinha na nossa época, assim, sabe? Então, hoje em dia, eu falo assim para minha filha, às vezes, filha, você precisa entender como você olha para outra pessoa, para uma situação. Né? Você está olhando com que olhos? Com olhos de verdade, com olhos de bondade, com olhos de maldade. E é isso, a gente está vivendo num mundo cruel. Já viu adolescente? Gente, Quando mano, começa um a pegar no pé do outro, fazer Sim. bullying com o outro, como é horrível. Eu acho que eu não sei, né? O máximo que acontecia, o meu nome é Mabel, né, gente? Então, assim, o máximo que acontecia era os meninos passarem a mão num caminhão, brincando. Tô passando a mão na bolacha Mabel, na Mabel. Era isso. Sim. Essa era a maldade. Sim, é exatamente. Você Sabe? falou uma coisa muito importante. A questão da pureza. E é o termo mesmo, pureza. Porque hoje, essa questão do julgamento, hoje, né? Nós aqui começamos o podcast
Em algum momento, com certeza, passou na cabeça de vocês. Mas eu vou começar um podcast? Será que as pessoas vão gostar? Tararau? Você tem que gostar. Exatamente. Eu assisto todos os meus podcasts o tempo todo. Gente, não, mas as visualizações é a galera que tá assistindo também, não é só eu, não. Mas eu assisto o tempo todo para ver o meu desenvolvimento, o que que eu tenho que melhorar, o que que eu tenho que aprimorar. E assim, a vergonha, óbvio que no primeiro, eu tava aqui, tipo, disseram que eu tava parecendo um arroz de festa. Eu estava nervosíssima. E eu acho que tem que ter o nervoso. Hoje eu tô aqui, ó, com a mão geladinha. Tem que ter esse friozinho na barriga, Faz parte. né? E eu acredito que para vocês também teve essa questão. Vamos falar um pouquinho do podcast agora? Depois a gente volta na carreira de vocês, que é muita coisa. Essas multitarefas aqui, minha filha, a gente vai ficar 5 horas falando. Vamos falar do podcast. Bom, o Ô Mãe Podcast, ele veio uns 3 anos atrás, uma ideia que surgiu. Eu tava... aquela coisa, vamos montar um novo projeto. Porque a gente não tem nada para fazer da vida, né? A gente quase não faz nada. A gente fala, vamos montar um projeto. Mas foi engraçado, porque eu sempre quis ter um projeto meu, mas que fosse um projeto que ele fugisse um pouco das minhas obrigações com os clientes. Não que não seja um trabalho, porque acaba sendo, obviamente, né, tem uma equipe para o negócio acontecer, mas eu queria fazer uma coisa que eu sentasse e fosse um dia, assim, leve, para falar de um tema que fosse um tema bem, assim, do meu dia a dia, mas que não puxasse tanto para o meu trabalho. Então, meu primeiro pensamento foi esse. E um dia, conversando em casa, brincando, eu vou fazer um podcast sobre maternidade. Aí o meu filho virou e falou, acho que o seu podcast tinha que chamar Ô Mãe Podcast, porque ele fala Ô Mãe o tempo inteiro, desde que ele nasceu. Não só ele, né? Não só ele, Não só ele, todos os filhos. Todos os filhos. A minha me chama de mãe. Ô, mãe. Ô mãe, ô mãe, ô mãe. E aí ficou o Ô Mãe. Uns 3 anos atrás. Falei, deixa aqui, vou anotar isso aqui um dia, quem sabe. E aí, eu me apegava justamente. Eu vou fazer um podcast, você acha que vai dar visualização? Será que as pessoas vão assistir? Mas e aí? A minha autocobrança. Eu vou começar a fazer isso, aí eu não vou ter tempo, não vou conseguir dar conta, como que eu vou convidar as pessoas? E aí foram acontecendo várias coisas no meio do caminho, até que estou um dia com a Belzinha aqui conversando. Amiga, queria fazer um projeto, vamos fazer alguma coisa juntas. A gente estava trabalhando juntas no projeto do podcast do Carlos Alberto de Nóbrega e tal, da Renata também. Então, a gente ali, vivendo essa coisa do podcast, vamos criar um podcast juntas? Aí eu apresentei o meu projeto, né, essa ideia que estava ali no papel. Falei, olha, eu só faria um podcast se fosse uma coisa para eu me divertir, para eu poder ser a Natália mãe, fugir um pouco da profissional. E aí, como eu tenho uma parceira aqui que ela é realmente a minha metade da laranja, é a Belzinha. Porque eu sou a parte realmente das produções de conteúdo, edito, subo os vídeos, e ela é a parte que eu não sou, que é super organizada, cronograma, os convites com todo mundo, ela é da planilha. Então, a gente se completa nisso. E foi aí que me deu o gás de falar, não, então eu acho que a gente pode sim colocar esse projeto fora do papel, porque a Belzinha vai ser a pessoa ideal para fazer essa união. Como ela tinha ainda essa questão, mas será que eu vou aparecer na frente da câmera? Aquela trava, eu falei, vai sim. E foi, tanto que foi que a gente, de cara, a gente pegou 3 dias e gravou 12 episódios de uma vez, em 3 dias. A gente nem se assistiu, tá? Pra quem tá aí em casa, assiste o Ô Mãe Podcast. Mesmo? A gente não treinou, não foi nada. Foi assim, vamos. Sentamos as duas ali, preparamos o cenário com as ideias que a gente tinha de uma coisa mais fofa, mais maternal e tudo mais. Ela também, vamos fazer o logo? Vamos. Eu tinha uma ideia e ela já colocou uma outra no papel. A gente foi juntas, foi uma coisa gostosa. Duas doidas. E chegou onde chegou. E foi na doideira. Mas se não fosse assim, acho que a gente não ia fazer, não é? Mas foi muito legal. passada. Porque, assim, eu sou a pessoa realmente, assim, da planilha, da organização. Do caderninho. Produtora, né? Tem que ser assim, né? Não verdade, tem como, né? É verdade, muita aquela informação. que cobra o tempo inteiro todo mundo. Bom, mas eu também sou a pessoa do networking. Boa. Hoje o netweaving, né? Que é mais chique, né, amiga? Que a gente realmente... Assim, a gente guarda essas relações, a gente alimenta essas relações. Isso. Eu acho isso super importante. Então, assim, eu tenho realmente uma rede de contatos enorme, de fornecedores enorme. Então, isso, para mim, também facilita o trabalho dentro de um podcast, porque a gente precisa disso.
E aí, quando ela chegou com o projeto, eu falei, poxa, muito legal, tal, mas, né? E eu já tinha aquele bichinho lá do mulher mais madura, né? Aí eu falei, Nath, mas vamos falar, não de filho, porque eu vi que tem muito de filho, né? É. Muita coisa fala de criança. Fala da gente, de mulher. Ai, vamos. E aí a gente se empolgou, se animou, Muito. né? E vamos embora, né? Para 12 marcar episódios. 12. Já arrumamos quem fosse fazer. Aí a gente tem uns meninos maravilhosos da Giza E e da Videofly que ajudaram a gente. Falaram, vamos embora, a gente acredita em vocês. Só que daí, e o estúdio? Né? É. Falei, ai, gente, eu não quero ir nesse estúdio, não gosto. Aí ela, eu também não gosto desse. Eu falei, e aí? Aí a gente foi pro meu escritório. Falei, Nath, vai, tira aí o sapato, vamos começar a mexer em tudo aqui. Aí começamos a mexer nos móveis. Sim. Arrasta a mesa daqui, Arrasta a mesa. puxa aqui. Quando a gente colocou tudo, falou, agora só falta um quadrinho aqui, um negocinho aqui. Mentira. É esse o formato. É isso que a gente quer para nós, não foi? Foi, bem foi. assim. Aí a gente começou, canequinha, vamos querer fazer canequinha com alcinha, com coração. E assim, entendeu? E foi uma coisa tão orgânica, o que Sim, veio ali, sabe? Tão espontâneo, que quando eu cheguei para... A gente fez primeiro um pilotinho, nós duas, assim, né? O primeiro foi um pilotinho. Eu já estava me sentindo à vontade, sabe? Eu já estava me sentindo, primeiro, dentro do meu ambiente ali, né? Porque eu já estava no escritório. Não era um estúdio que ia me deixar, assim, sabe? Angustiada de falar, nossa, e agora? Né? É. E tinha ela ali do meu lado, me apoiando o tempo inteiro. E se eu, de repente, me desse um branco, eu sei que ela assumir, estava tudo bem. E Foi assim, assim. a gente foi. Gravou 12. E foi o mais incrível. legal, incrível, foi que todas as pessoas que a gente convidou, que a gente tinha ali no caderninho, anotadinho, Sim. todas toparam e foram. Ah, Então, isso é assim, muito importante. Foi incrível. Aí a gente se sentiu prestigiada, É, sabe? Então, é. por exemplo, a gente chamou a Michele Barros, que é uma Foi. pessoa incrível, que é nossa amiga, um beijo pra você. A doutora Elaine Pado, a Camila Gentili. Camila Vixe, tem Gentili. Então, assim, maravilhosas. eram pessoas são pessoas que têm relevância nas suas áreas e que aceitaram estar com a gente nesse primeiro momento, sem a gente não ter nada. 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 Exato. Começamos do zero, É. tudo do zero. Foi o que eu falo, né? A credibilidade, a Bel tinha isso com essa amizade, esse network muito legal, sempre fez contatos e manteve os contatos, porque hoje é isso. Não adianta você só ter uma parceria ali para o momento que você precisa. É sempre. Poxa, se eu precisar de alguma coisa, você também está aqui. Então, é uma troca legal. Isso. E é o que a gente quer realmente nesse grupo. A gente recebeu só mulheres por enquanto, mas a gente agora já tem aí alguns homens convidados Sim, também nos próximos. Mas todas elas foram e foram de coração super aberto, deram uma super força de compartilhar, apoiar o projeto. Então, pra gente, assim, foi muito legal, porque no início rola aquele frio. Será que eles vão topar? Nem existe o projeto ainda. Mas foi. Exatamente. E Dá foi medo, muito né? legal. Muito. Eu Dá entendo medo. perfeitamente o que vocês estão falando, porque até o Pode Tá, ele tem 1 ano e 4 meses. E é bem isso que vocês falaram. Eu também trouxe a minha rede, né? Os meus amigos, e eu brinco que, graças a Deus, eu tenho amigos de muito sucesso, né? Que eu Sim. pude trazer, que eu falei assim, nossa, eu tenho uma lista de pessoas muito, né? PhD. Sim, muito Para poder legais. trazer. E eu falei, caramba, cara, eu sou muito feliz nisso. E graças a Deus também eles aceitaram. E aquela questão que você falou de juntar o combo ali, né? Você na questão de fazer os conteúdos, tal. Gente, isso é a união perfeita. Numa sociedade, numa parceria, é isso. Sim, Pega um que é bom nisso, nisso e nisso, junta com aquele. Se souber as duas fazer as mesmas coisas, maravilhoso. Se não souber, Bel, amiga, ó, toma aqui, esse é seu, ó, eu fico com isso. Isso também ajudou muito essa questão que vocês já tinham uma relação pessoal antes. E aí isso só aprimora, né? Sim. Eu sempre falo isso, gente, procura ajuda, procura uma amiga. Olha aí, um negócio desse, de repente, pá, um sucesso. Você já tinha pensado, mas você ainda não havia Não o teve a pensamento conexão. nela. Não tinha. Era aquela coisa, poxa, quem eu poderia fazer? E você, lógico, tem algumas amigas na vida que você vai pensando, poxa, essa pessoa pode agregar, essa outra pode agregar. Só que com a Bel, ela sabe disso. Quando eu entrei no SBT, foi em 2011... Eu Imagina, conheci ela muito novinha, gente. eu tinha 19 para 20 anos quando eu Nossa, entrei na praça. Era. Eu não sabia me vestir, eu era daquele tipo que usava ou só preto, ou só branco, ou não sabia combinar. E a Bel foi assim,
ela que me ensinou a me vestir. Eu sempre Uau. falo isso, Ah, né? ela é muito fofa, gente. Ela que me ensinou a me vestir, mostrar o que realmente valoriza o meu corpo, o meu jeito. E a gente teve essa interação. A gente sempre foi, assim, a nossa relação sempre foi super gostosa. Que bom. Mas a gente não tinha ainda trabalhado juntas desse jeito. Sim. E quando a gente começou a fazer um projeto para os outros, né? Porque a gente tinha um cliente juntos, a gente viu que, poxa, que dá super certo. Uhum. Nenhuma das duas, que eu acho que é importante, até o amadurecimento da idade também, isso é importante, mas nenhuma das duas tem uma vaidade de uma passar por cima da outra. Então, muito pelo contrário, é sempre assim, amiga, o que você acha? Sim ou não? Ou tá falando, eu valorizo muito os cortes, porque eu faço os cortes, né? Sim, Então, assim, sim. eu já vejo um corte do que ela fala, a mesma coisa comigo, então não tem essa de eu vou viralizar o meu corte. Não, eu quero viralizar Jamais. o nosso É. negócio, é nosso negócio. Então, é nosso, hoje eu falo, é a minha parceira, a minha dupla, e a gente tem uma amizade muito boa, né, amiga? Sim, Ai, sim, graças a Deus, gente, isso é muito legal. perfeito. É importante, assim, às vezes sozinha não dá. É, Você precisa de alguém para te motivar, sim. né? Dentro de algum projeto da sua vida. Porque o que acontece no dia a dia, né? Muitas vezes você procrastina, né? E por que você procrastina? Porque talvez você ache que aquilo não tem um peso tão grande na sua vida, ou tem vários, né, fatores que isso acontece. E se você tem alguém para estar ali te cutucando e falando, não, vamos juntas, faz toda a diferença, sabe? Uma toda puxa a aqui, diferença. outra puxa é. ali. Ó, você tá sumida. O que aconteceu hoje? A gente, antes de estar batendo esse papo com vocês, a gente tinha uma reuniãozinha nossa juntas, porque a gente Sim. tava meio corrida esses últimos dias. Mas assim, amiga, ó, puxa pra cá. A gente precisa fazer isso, precisa fazer. Sim. Então, essa troca é muito legal. E trazer outras pessoas também pra falar. Então, a gente quer, assim, de todos os tipos de mulheres, pra trocar experiências. Ah, a mãe de 5 filhos, a mãe que é ginecologista, é médica, a mulher que também quer falar com outras mulheres. Então, é uma rede de apoio Os meio nossos no problemas geral. são todos meio parecidos, Meio né, parecidos. amiga? Exatamente. Muda uma coisinha aqui, uma coisinha ali, muda um endereço, um CPF, um CEP, mas não A idade do filho, mas a hora que você vai ver é tudo mais ou menos no mesmo universo, né? Não, e o que vocês falaram é bem essa questão também. A mãe do pet, a mãe do filho, a mãe do irmão, a mãe do marido. Porque nós, mulheres, a gente, né, tem essa coisa da maternidade. Eu não sou mãe, não gerei, mas eu falo que as duas são minhas, então são minhas. E a gente tem essa coisa da maternidade, Claro. mesmo não gerando os filhos, né? Claro. Com o amigo, com a família. Sim. E a gente também precisa desse apoio para quando, que eu falei nos bastidores, nossas mães lá atrás não tinham essa concepção de vida, não tinha essa cabeça de empreendedorismo. Não mesmo. Algumas tinham, até por apoio ao marido, alguma coisa, quem mandava ali era a mulher, né? O homem só assinava. Mas, assim, hoje a gente tem essa coisa de, além da vida que as nossas mães e as nossas avós tiveram de ter filho, casa, tal, a gente trabalha e muito. Então, assim, esse programa que vocês fizeram e estão fazendo é importante para mostrar a rede de apoio, né? Que você, assim, a mãe, eu falo, eu não gerei, então eu tenho menos dor de cabeça. Mas não deixa de ser, né, mas a preocupação e o amor é a mesma coisa. Sim. Mas você no dia a dia precisa de uma rede de apoio, você precisa de um podcast desse que fale. Eu adorei os temas. Ai, eu que adorei, bom, eu fiquei que lá, bom. A gente fica muito feliz. é muito bom, porque assim, cuida da saúde, mas cuida da mãe empresária. Cuida vocês falam, nutróloga, a ginecologista. Sim, a sexóloga, sexóloga. ginecologista. Gente, tem que ter isso. E a gente tem um hábito, assim, sempre que a pessoa chega, né, quando ela é mãe, assim, a gente sempre pergunta, primeiro, quem é você mulher? Exato. Quem é você mãe? Para depois chegar na profissional. Sim. Porque eu acho que quem é você mulher acaba te definindo como profissional, né? Entendeu? Então, assim, você é uma pessoa que eu também fui lá, tá? Dar uma olhada quem é a Tati. E você é uma pessoa, assim, sensacional, incrível. A sua história é linda, sabe? Inspira também De outras você, pessoas. eu vi que você decidiu que você queria pagar a conta da sua mãe, não foi isso? Isso. E aí você falou, vou empreender, vou ganhar isso. E, gente, olha essa força de mulher. Isso é maravilhoso, a gente tem que levar isso, É o cuidado, sabe? você vê, é o cuidado, É, é o maternar verdade. com alguém da sua família. Porque as pessoas... É muito fácil hoje, às vezes, até falar mal, entendeu?
Sim. Tati, também ela tá bem lá, tá feliz. Gente, ninguém sabe o que você passou. Não, entendeu? é verdade. Entendeu? Então, assim, e você teve uma vida ali, difícil, que você foi crescendo aos poucos. Então, é importante saber quem foi você e como você chegou. Né? Até para a gente ajudar essas mulheres realmente que estão ali falando, gente, para mim não tem mais jeito, a saírem do lugar. Né? Sim. Os nossos exemplos, eu acho que são muito importantes. Muito. E o empreender é muito isso, né? Porque normalmente, eu até abro caixinha de pergunta, alguma coisa. Mas você já é empreendedora e tal. Opa, mas vamos voltar algumas casas lá para trás? Eu não acreditava em mim. Começa por aí. Eu não imaginava que eu estaria onde eu estou hoje. Eu sempre falo isso para cliente, para parceiro, para seguidor. A gente acaba tendo uns fã-clubes aí também que aparecem no meio do caminho. São meninas mais novas e eu falo, eu tive problemas com crises de ansiedade na adolescência, tive princípio de obesidade, tive N problemas por conta de separação dos pais, aquela coisa que a gente vive na nossa atmosfera ali da vida, mas que reflete depois. E eu, para empreender, eu tive, assim, que fazer vários tratamentos, desde, fui fazer terapia, fui fazer constelação familiar, regressão, hipnose. Eu já testei de várias coisas. De tudo. Para acreditar em mim. A coisa do autoconhecimento. Porque, como eu já tinha passado várias coisas na vida, na adolescência, eu falava, de jeito nenhum que eu vou empreender. De jeito nenhum que eu vou conseguir tomar conta realmente dos meus negócios, ganhar o meu dinheiro. Eu não me via nessa posição. E realmente tive que acreditar, tive que buscar ajuda, pessoas que também me incentivam e que acreditam em mim. Então, não tem essa de, você já é empreendedora, então vai mais fácil. Eu assisti um episódio seu que eu achei muito legal, que você falou. A gente aprende na escola a ser funcionário. Exatamente. A não empreender. Eu achei maravilhoso quando você falou aquilo. É verdade. E assim, é uma triste realidade, porque, assim, é a minha memória mesmo de professoras, elas nunca falavam assim, Tati, quando você tiver a sua empresa, nunca houve. Sim. Né? Hoje, nós temos essa oportunidade de empreender, acredito que muito mais fácil do que antigamente, mas a dificuldade e os problemas que acontecem no dia a dia ali são os mesmos. Não vai deixar de ter problema, Sim. apesar das facilidades, né? Tipo assim, Sim. a gente tem essa questão, tem o digital. Então, a gente ajuda ali, sei lá, Nath, pelo amor de Deus, como é que eu faço um vídeo aqui? Amiga, você faz assim, assim, assim. A gente tem esse apoio, muito mais fácil. Tem o Google, liga para Bel, você tem algum amigo de evento que faça isso, isso? A gente tem essa base de apoio. Mas a execução, ela vai dar trabalho da mesma forma. Até porque a gente é tudo na empresa. Eu sou financeiro, sou o marketing, sou atendimento ao cliente, sou tudo, né? Eu brinco assim, só um minutinho. Eu atendo você muda a voz e é você mesmo. Gente, é complicado. É isso, a gente faz tudo, a gente é o tudo da nossa empresa. Então, é realmente super trabalhoso. Vou empreender para trabalhar menos. Esquece. Sonho. Quando a pessoa vem claro para mim, que não. ai, nossa, eu gostaria muito de empreender para ter mais tempo. Vamos contar uma coisinha para você, de verdade? Você vai trabalhar muito mesmo, porque é o seu negócio. Então, eu acordo, por exemplo, todo dia com um alerta. É o meu negócio. Se eu não atender bem meu cliente, ou se ele sair, ou se perder, tudo somos nós. Então, assim, o empreender, ele dá muito trabalho. É claro, hoje a gente tem uma liberdade muito maior do que quando é no CLT. Eu já fui também CLT, era aquilo, os horários. Não, hoje eu faço os meus horários. Sim. Mas eu tenho um super trabalho. Eu trabalho de sábado, de domingo. Você faz os seus horários, mas você trabalha muito mais. Exatamente. Porque você não desliga. Essa coisinha chamada celular faz com que a gente não desligue. Essa é a verdade. Então, quando você vê, você está lá respondendo o WhatsApp à meia-noite, se deixar. Porque tem aquela coisinha, não, preciso olhar, preciso responder, não posso deixar para depois. Por que não pode deixar para depois? Né? Isso é uma coisa importante também da gente falar, porque o empreender deixa a gente nesse alerta e a gente trabalha demais. E isso também prejudica lá na frente. Eu tive quase, assim, uns burnouts de muito trabalho, de realmente falar, não, acho que eu preciso parar um pouco, preciso descansar a minha cabeça, porque a gente fica muito sobrecarregado. Claro, a gente quer que o negócio dê certo, a gente precisa que isso se mantenha também. Sim. Porque o empreender não é, eu vou empreender hoje ou amanhã. Não, agora eu decidi, né? Eu sou dono da minha empresa, então agora eu vou ter que fazer o negócio dar certo. Mas a gente também tem que ter o nosso tempo de respiro. Falo que isso é muito importante. Eu trabalho muito, mas pelo menos um dia, 2 da semana, você tem que ter
não precisa ser o dia todo, mas algum momento de autocuidado. Eu vou fazer uma Sim, estética. precisa. E, às vezes eu Exato. até brinco com a Bel, porque ela, né, tá nesse momento de 50 a mais, então ela fala muito sobre isso e eu fico ali me influenciando por ela. Tem dia que eu vejo e falo, ela tá fazendo drenagem, eu não fiz faz uns 20 dias, preciso marcar uma drenagem, sabe assim? Exato. Gente, a gente tem que aprender a fazer a nossa agenda também, né? Exato. É. Aí você coloca lá um exemplo. Toda segunda-feira, tal hora, eu vou fazer minha drenagem. Aquilo, gente, tem que ser reunião, como se fosse uma reunião. Sabe? Seu momento. De repente, pode ser que naquele dia você não consiga. Aí você muda. Uhum. Mas não deixe de fazer, não deixe de se cuidar. A A gente longo não prazo pode. é importante isso. A gente tem uma amiga até, ela foi no podcast, mas é a nossa amiga, a Bianca Vilela, ela é fisiologista do exercício. E ela fala muito que a gente tem que ter aquele ciclo de trabalho de 8-8-8. Nosso dia tem que ser 8-8-8. A gente tem que trabalhar 8, descansar 8 e ter 8 de lazer. E isso é muito importante para a nossa saúde mental e para melhorar a nossa performance de trabalho. Porque também, quando você está exaurida, assim, sua cabeça está cheia de coisas, você não consegue resolver da Não. melhor forma. Entendeu? Tudo fica grande, tudo fica feio. Assim, você não consegue, às vezes, ter uma sequência lógica, um raciocínio lógico. Então, você precisa, sim, se cuidar. Sim. É importante. Muito. E um ponto que eu sempre digo, né? Tudo dá tempo, gente. Dá. Tem 24 horas, mas você não precisa fazer em 24 horas, o mundo não vai acabar. Sim. Eu brinco que sexta-feira, eu não sei o que acontece. Que as pessoas acham que o mundo vai acabar e que sábado e domingo é o fim do mundo. Aí eu falo, não, tudo bem, segunda-feira. Não, segunda-feira. Eu falo, gente, mas o mundo, se não acabar, pode ser que acabe, mas, né? Se não acabar, segunda-feira a vida flui. Verdade. E isso é muito importante falar, porque assim, o jovem que está ansioso, que estaria assistindo, ele fica naquela coisa tipo assim, eu tenho que entregar. Para ser um bom empreendedor, um bom empresário, eu tenho que entregar tudo. Você tem que entregar, mas desde que você não afete a sua saúde, porque isso lá na frente vai fazer com que você não entregue nada. Exatamente. Né? Uma coisa que eu sempre priorizo, e você falou da questão da drenagem, para algumas pessoas pode parecer assim, ai, mas eu vou deixar de trabalhar para ir na drenagem. Luxo, né? Não é luxo, é saúde. É saúde, porque assim, se você tem ali... Exatamente. E vamos combinar, você vai estar ali na drenagem, aí você vai ficar assim, mas eu poderia fazer tal coisa. A gente não desliga. Sim. A gente não, fisicamente não tá ali, mas tá aqui assim, no caminho fica pensando, nossa, quando eu voltar eu vou fazer tal coisa. Não adianta, você vai... É verdade. Você vai pensando E em você fica alguma com coisa ideias no também, momento. né? Exato, porque é um Ideias. ócio produtivo. Exatamente. Né? É um ócio produtivo que você cuida de você, Sim. mas você não precisa falar, não posso pensar em trabalho e fazer, tipo, uma mentalização negativa. Não, é só você, na verdade, pode até pensar alguma coisa ali, de repente, tem uma criatividade, um momento, mas não deixar de fazer aquilo e cuidar de si. Uma coisa que eu percebi também que as suas convidadas lá falam muito disso, de cuidar de si para poder ter um trabalho efetivo, né? Então, assim, essa questão também, vocês no dia a dia praticam? Sim, hoje em dia muito mais. Eu já tive aquele momento de até me cobrar de estar ali mexendo no celular, aí eu olho ali, por exemplo, vou dar um exemplo, 9 da manhã, aí eu 9h30, 9h45, eu ainda estou no celular, eu falo, olha, 45 minutos que eu podia estar fazendo um exercício físico, praticando alguma coisa, fazendo um skincare que seja para cuidar de mim. Então, Isso. hoje, depois dos 30, né, que eu acho que a idade dos 30, ele é bem virada de chave da É, mulher. verdade. O meu foi muito isso. Verdade. Eu comecei a fazer um exercício comigo mesma. Então, assim, bom, tô mexendo no telefone. Eu tenho 45 minutos tranquilo, então eu vou mexer 10 no telefone e o resto eu vou fazer um exercício, ou eu vou dar uma caminhada, ou vou fazer alguma coisa. Mesma coisa de trabalhar a cabeça em relação à segunda-feira. Antes, eu ficava assim, ai, meu senhor, já segunda-feira, ai, amanhã é segunda-feira, tal. Não, agora eu já mudei a minha cabeça. Então, assim, que bom que é segunda-feira. Então, amanhã eu já vou começar uma nova atividade, ou eu vou tirar alguma coisa do papel, ou eu vou limpar alguma coisa que eu tinha que fazer. Então, eu começo a segunda animada ao invés de começar a segunda, ai, não acredito. Porque quanto mais você trabalhar isso na sua cabeça, te ajuda e muito. Sim, Sim. verdade. Então, acho que para mim foi a virada de chave começar a mentalizar as coisas do jeito mais positivo. Então, não vou ficar aqui perdendo tempo sentada, mexendo 45 minutos no celular.
vou me dividir, vou praticar uma atividade. Então, eu sempre tento fazer isso. Eu me cobro o tempo todo. Óbvio que a gente fala muito que mulher se cobra, eu me cobro. Mas agora pro positivo. Então, eu falo, Sim. estou positiva comigo mesma, vai. Isso Não, é super importante. Muito. Você falou um gancho de segunda-feira, eu brinco que meu dia ele começa no domingo. Então, como começa no final de semana, não tem muita folga, sabe assim? Tipo, ainda é folga, mas já é fazendo alguma coisa. Então, eu estou estudando, eu estou programando alguma coisa aqui do podcast, estou fazendo alguma coisa da empresa, estou respondendo o cliente que já é para entrega na segunda-feira. Quando começa no domingo, segunda, quando eu vi, já foi, sabe assim? Isso é muito importante também, essa questão de agenda. A gente tem que priorizar essa coisa de... Eu achava bobagem antes anotar, apesar de ser virginiana, anota tudo. Eu achava bobagem colocar na agenda, porque eu falava, gente, todo mundo vai me ligar, vai tirar minha atenção, e eu vou acabar não seguindo essa agenda, então eu vou deixar no... Vambora. E hoje eu vejo que essa questão da agenda me ajudou muito. Vocês, eu vi que ela falou também essa questão de convidadas. Como que vocês fazem essa rotina agora? Porque agora já foi, gravou 12 de uma vez. Ih, a gente gravou bem mais, né? Gente, não, mas 12 de uma De uma vez. vez. É, em 3 dias, né? E ela Então, tava até tímida. tenho- Fala. Quem que faz 12 episódios de uma vez Não, eu tímida? tô passada porque eu assisti. O primeiro, a minha mãe falou assim, nossa, filha, você tava dura, você tava horrível. Eu falei, ai, mãe! Aí no segundo, que nem era, tá? Porque a gente não colocou na ordem tão certinha Sim. assim. A minha mãe, ai, agora você já tava melhor. Eu falei, ah, mãe, você também, viu? Mas foi ótimo a gente se assistir, né? Eu falo que os Foi. primeiros a Foi. gente realmente tá se acostumando. E até que eu falo, a gente gravou 12 de uma vez, já foram pro ar agora os 12, então a gente fica aqui uma jogando pra outra, mas não teve uma trava, não teve... Acho que não, foi né? bem suave. Não, E a acho que foi questão dos tranquilo. convidados hoje, a gente fica... Logicamente, bom, vamos ver a questão dos temas que estão, né? A gente Sim, gosta de abordar temas legais, sempre. E assim, a gente tem muitas pessoas legais para chamar. Eu né? imagino. A nossa lista tá enorme. A gente É. fala, ah, e agora? Quem que a gente vai chamar, sabe? Assim, porque a gente também tem muitas amigas. Eu, principalmente, porque a Nath mora em Jundiaí. Sim. Eu que tô aqui em São Paulo, eu tô em quase todos os eventos de mulheres empreendedoras. Boa. E eu tenho muitas mulheres empreendedoras que são incríveis e que gostariam de ir no nosso podcast. Ai, Eu que falo, maravilhoso. Nath, só que a gente precisa fazer uma triagem. Então, assim, vamos primeiro, né, tentar montar uma base legal para depois a gente levar essas empreendedoras que também são incríveis. São mulheres incríveis, com histórias incríveis, né? Mas a gente quer, primeiro, levar esse momento também um pouco informativo. Ai, É. Porque boa. é importante, né? Sim. Ajuda. Então, a gente está sempre procurando especialistas. Uma ginecologista que é bom, uma nutróloga que é bom, uma nutricionista que é bom. Porque além dela levar a experiência dela como mulher, como mãe, ela também leva a profissional. Exato. Entendeu? Então, isso é muito importante. E agora, quando a gente decidiu chamar homens, é por quê? Porque também a gente começou a perceber que a gente não pode... Você nunca pode nichar nada assim dessa forma, sabe? Nem é nichar. Eu perdi a palavra agora, gente, mas assim, você não pode... Fazer exclusivo ali para aquilo. Exatamente. Então, assim, o homem é importante porque ele também vai mostrar a visão dele. Boa. Como a mulher se comunica. Porque muitas vezes, eu falei isso no episódio, inclusive, eu falei, a mulher reclama porque ela quer tirar a espada da Xirra, né? E ficar lá o dia inteiro matando todos os leões possíveis, né? E aí, o que acontece? Ela esquece de chamar o parceiro e falar assim, amor, vem cá. O He-Man. Você não é rede de apoio. Você é meu parceiro, você tem que participar. Sim. Entendeu? Então, assim, a gente também quer levar essa visão dos homens, dos pais, entendeu? Como que eles enxergam a gente? Será que a gente também está fazendo alguma coisa errada em algum momento? Sim. Né? A gente tem que ter esse olhar também para nós mesmas, sabe? E eu Tentar acho que... entender isso. E para eles também entra naquela questão de, tipo, eu também quero participar, né? Existe sim. também assim, tipo, a mulher, ela dá conta de tudo, né? Você falou, eu achei perfeito. Mas, às vezes, o homem quer participar, mas vê que a mulher tá ali
1000% dando conta, às vezes ela não deixa um espaço e não é nem por maldade do homem de não querer participar. Às vezes Porque a ele não gente tem espaço. isso, né? A gente tem isso, a gente quer fazer tudo, né? Quer fazer tudo. Exato. E tem vários super pais, E a gente né? dá conta, né? A gente dá aí conta. ele Aí não é consegue pior, né? entrar. Gente, olha eu aqui. Aí o homem fica ali, tipo, quero chegar, mas ela não deixa. E tem super pais, né? Igual a gente Sim. fala, tem muitos homens que fazem Sim. o papel de mãe mesmo, pães, que Sim. ficam ali com os Sim. filhos e cuidam. Então, a gente quer ouvir também eles. E a gente agora tá com uma listinha de alguns homens que são, assim, muito legais, que vão, além de trocar a experiência de pais, vão também trazer temas que vão ajudar outras pessoas, as famílias, né? Nossa ideia é ajudar as famílias mesmo. Sim. Então tem um time legal aí que a gente tá pra chamar Nossa, agora. um nutricionista, biólogo, cientista, que ele é sensacional. Eu já tô Surpresinha. Você tem que curiosa. conhecê-lo também. É verdade. Ele é A gente maravilhoso. depois vai te indicar umas pessoas Ah, também legais. Sim. Você falou de convidadas ginecologistas. Tem uma pessoa que veio aqui. Vocês vão adorar. Depois, nos bastidores, a gente vai conversar sobre isso. De indicações. Nossa, ficaria perfeito no podcast de vocês. Muito legal. E uma coisa que é legal que você falou, do homem participar, porque a gente dá conta. Mas às vezes a gente não dá conta. Não, mas a gente acha que dá. Estamos achando, E a gente tem que ter muito, muito zelo com essa questão de, tipo, que a gente não é super poderosa, apesar Sim. de sermos, né? Mas a gente também tem que, tipo assim, deixa a rainha descansar um pouco, né? Põe a Claro, princesa pra gente, porque descansar. a partir do momento que você divide, sobra tempo para você também. Exato. E você vai se sentir muito melhor se você tiver tempo para você, sabe? E até na questão empreender, eu vejo muitos casais assim que empreendem juntos e são uma potência. Então, às vezes a pessoa tá ali, a mulher tá com essa vontade, tudo, se de repente tiver o apoio do marido, do parceiro, enfim, dá uma potencializada e o negócio é da família, né? Então é isso que eu Isso. falo. A gente em casa, a gente se potencializa, é os dois, puxa um, puxa outro, porque no fim das contas é o nosso negócio, a gente tá cuidando da nossa família. Então é Isso. importante trazer os homens para perto, para eles não acharem também que a gente fala que eles acham que a gente tá fazendo um complô contra eles. Não é verdade. esse o objetivo. Jamais. Jamais. É, na verdade, despertar que as famílias precisam ser mais felizes. Esse é o Sim. foco, a pessoa Sim. ser feliz. E a gente fala, tem tanta gente triste, tantas mulheres ali amarguradas. A gente, né, fica, lógico, falando da mulher, mas homens também tristes, sozinhos. Sem ter, a gente fala da rede de apoio, mas sem ter esse braço mesmo. Vai que eu fico, ou vai você que eu fico. Tem que ter essa E os coisa. formatos de família mudaram, né, gente? Muito. Lógico. Então, hoje, você tem várias famílias que os pais são separados, e aí os filhos são de outros casamentos. Sim. Você tem casal, são dois parceiros do mesmo sexo, você tem... Então, assim, gente, precisa entender esse novo momento também, sabe? E ajudar todo mundo. Perfeito. As profissões também mudaram, né? Muita coisa Sim. hoje em dia que a gente falou, não desliga, né? Então, antigamente você ia trabalhar das 9 às 18, 19 horas você estava em casa, fazia um jantar, assistia uma TV, um filme, dormia e lá... Hoje não tem mais isso, né? Sim. 19 horas você está no trânsito, está no meio de uma call, e aí você vai fazer uma outra reunião à noite, que a galera que não conseguiu te Verdade. atender durante o dia, e aí ajuda o filho, e faz o skincare. E como é que faz, gente? É muita coisa. É muita coisa. Agora, uma coisa que eu fiquei curiosa da Bel, da parte de produtora de eventos. Conta um pouquinho disso. Depois a gente vai voltar em você em Tá atriz. bom. Olha só, eu me formei em moda, mas antes de me formar em moda, eu já fazia alguns eventos. Sim. Porque eu sempre gostei de fazer eventos, gente. Eu acho que essa coisa da produção, da organização, é muito meu. Uhum. Eu sou assim até em casa, tá, gente? Imagino, Não liga, não. eu imagino. Nem vou É contar que muito ela meu. trouxe hoje, inclusive, um kitzinho. Se você precisar, tem uma escovinha? Tenho tudo. Preciso de fita crepe, eu tenho. Essa é a pessoa, a Gente, Belzinha. Não, essa foi a mais. Tem tesoura? Peraí, eu já te apresento. Então, assim, gente, aí eu comecei... quando eu comecei a... Eu queria fazer eventos, feiras, como eu já fazia algumas coisas, né, no passado. Mas depois que eu fiz a faculdade de moda, eu comecei a entender que eu tinha um olhar pelo produto
muito melhor do que as agências de marketing tinham. Porque eu era da moda. Sim. Então, eu sabia que quando a pessoa queria fazer um lançamento de coleção, queria fazer um desfile, ela queria mostrar o produto, que é aquele filho que ela demorou 9 meses para parir. Sim. E aí, eu tinha uma sócia, inclusive, a gente tinha uma empresa que foi por 10, 12 anos, fazendo sempre, assim, vários clientes com desfiles, lançamentos. E era uma coisa, assim, muito legal, porque a gente tinha uma visão muito boa de mercado, a gente formou um time de fornecedores incríveis. E eu sempre acreditei muito em parceria, sabe, Tati? Assim, então, por exemplo, se você é minha fornecedora e você é parceira, a gente vai estar trabalhando juntas por anos, anos e anos. Exato. E com isso eu conquistei clientes que foram assim fiéis por muitos anos. Realmente até chegar na pandemia. Mas hoje esse meu lado produtor ainda é muito forte. Então eu consigo fazer qualquer evento, qualquer produção com o pé nas costas. Se você falar, Bel, preciso de um evento para uma semana, um evento grande, eu faço. Uau. Entendeu? Eu faço, porque é uma expertise minha. Eu consegui conquistar isso ao longo dos anos, né? Sim. E não só de moda, porque no fim assim, a gente acaba fazendo corporativos, outros, né? Mas é muito engraçado. Chega uma fase da sua vida que você fala, espera um pouco, sabe? Eu preciso mudar um pouco. Não posso ficar só nisso, porque é uma vida cansativa, né? E só que é muito engraçado, porque, gente, eu faço muita coisa, então, assim, sabe? Às vezes até é difícil. Só que durante esse tempo que eu tive essa produtora, eu também comecei a fazer figurino no SBT. Eu ia perguntar disso também. E aí eu tô há 25 anos, gente. Daqui a pouco eu ganho uma plaquinha aqui da SBT. Eu tô há 25 anos, esse ano Já acho que vestiu 26. todo mundo. É. E então, assim, lá eu visto elenco feminino, né? O que não tem personagem, que são as meninas que se vestem. E também ajudo o Carlos Alberto sempre a estar cuidando do visual dele. Sempre vou lá, olho se a roupa tá boa. Porque ele não gosta muito que dê opinião. Né, Nath? Ele não gosta. Ele sempre falou assim pra mim. O dia que alguém prestar mais atenção na minha roupa do que meu texto, é porque eu não fiz bem. Olha. Mas não é assim, né? Hoje em dia, acaba sendo um contexto. Então, Um combinho ali. precisa dos dois, né? Então, você precisa estar atrelado à sua imagem com o que você fala. E você deve saber, né, que hoje em dia as pessoas são muito mais imagem do que fala, né? Uhum. Entendeu? Sim. Então, precisa sim. Mas, assim, ele é uma pessoa ótima, eu adoro estar sempre ali cuidando dele, vendo se o look dele tá bom. E eu sou a única que tenho, realmente, assim... Eu sou a única que entra no meio do programa para falar, sua meia tá feia. Uau. Ou sua gola tá Tem torta. liberdade para isso. Entendeu? É. Porque, assim, eu não vou deixar ele olhar na edição. Não, e quando ele vê jamais. na edição, vê que, poxa... Uma vez teve um caso super engraçado até, gente. Ele entrou com uma camiseta linda, salmão, assim, sabe? Só que era um pouco transparente. Naquela época, a gente ainda tinha monitor nos camarins, porque hoje a gente não tem mais monitor, assim, para assistir o que está passando no palco. E aí, gente, foi engraçado. Eu bati o olho no monitor, falei, gente, tá aparecendo o mamilo dele. Esse não é ele. Exato. Meu Deus. Saí correndo, desesperada. Ele já estava começando a gravar. Eu falei, ai, desculpa. Mas quando você assistir amanhã na edição, você vai querer me matar, porque você tá com o mamilo aparecendo. Ainda bem que você salvou. Ainda bem que Aí você a gente deu um salvou. jeito, porque assim, né? Colocamos algumas coisinhas por dentro, assim, e foi Uma tudo bem. gambiarrinha. Uma gambiarra, porque Da não dava necessaire mais... da Bel. É. Não dava mais para trocar a blusa, né? Ele já tinha começado ali. Mas essas coisas acontecem, né? E eu amo fazer o SBT lá, eu amo fazer a Praça é Nossa, é o programa da família. A Nath trabalhou lá por quantos anos? 13, né? 13 anos, então ela sabe, assim, o clima é uma delícia. As pessoas são todas muito receptivas, todo mundo muito aconchegante, assim, acolhedoras, sabe? Ai, que maravilha. É muito bom, é um clima incrível. Assim, já me passou um filme na minha cabeça aqui de, tipo, o quanto de aprendizado e bagagem. Me falar, eu faço um evento em uma semana de grande porte. Isso é só porque você tem muita bagagem, muita experiência, know-how para assim. Sim. E uma coisa principal que você falou, parceiros. Sim. Quando nós temos parceiros ali, e não é nem questão de preço e qualidade, não, gente. É parceiro de, tipo assim, ponta firme. firme. Uma coisa que eu sempre falo, gente, nunca vá pelo preço.
Sim. Vá pelo aquele que você já participou, você já sabe como que é. Tati, mas é a primeira vez. A primeira vez é a primeira vez, meu querido. Vai ter que passar Sim. pelo teste. Tem Com que se certeza. jogar. É. Mas ali, quando você percebeu que tem alguém potência firme para poder estar do seu lado, porque você não perde lá na frente, né? Que é o seu cliente. Sim. A televisão também me ajudou muito, porque Com televisão certeza. ali é uma coisa assim que você... É um universo diferente, né? Então, ali também me ensinou várias coisas. Me ensinou organização, me ensinou metodologia, me ensinou várias coisas. Se vira nos 30. Se vira nos 30. Nossa, se vira nos 30 deve Sabe? ser o tempo todo. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que... eu acho que todos os trabalhos que a gente faz, tudo que a gente aprende na vida, você consegue colocar ali num combo mesmo e se tornar a profissional que você é hoje, né? É. Você vai Entendeu? pegando um pouquinho de É. cada experiência e vai Sim. montando a Bel que é hoje, essa Exatamente. potência. E quando você fala de influência para 50 a mais, na verdade, 50 a mais é porque você escolheu esse nicho, né? Vamos colocar assim, esse exclusivo. Mas influencia a todas. Sim. A todas, porque, tipo assim, você fala com uma amiga sua, 50 a mais, ela tem a filha dela, ela vai prestar atenção no que você está falando e aquilo ela vai levar para ela, né? Porque a sua linguagem é muito fácil. Aham. E isso traz a pessoa para perto, traz pertencimento. Isso eu acho muito legal, sabe? Eu É. quero muito mesmo, assim, principalmente nesse novo momento, inspirar mais mulheres, sabe? Com- Tirar elas mesmo desse momento, Tati, eu acho que é muito importante. E você recebe muito feedback de tipo, nossa, Bel, você, sei lá, salvou minha vida, ou salvou meu casamento, salvou, sei lá, qualquer coisa aqui. Recebo, eu acho tão fofo. Isso é muito importante. Eu fico muito feliz, assim, de mulheres falando, nossa, Bel, me inspirei em você. Ai, que legal. Olha, eu sou sócia de um clube, né, aqui em São Paulo, e aí, às vezes, já aconteceu de eu estar no clube e pararem mulheres, assim, que eu nunca vi, porque o clube que tem 5 mil sócios, sei lá, ou mais, né? Falar assim, nossa, Mabel, eu vejo você nas suas redes, que legal. Nossa, me inspirou ver você fazendo ginástica, ou me inspirou ver você com aquele produto X. Gostei, me fala. Sabe, assim? E até lições de vida mesmo, que eu acho que essas são as mais, assim, que a gente emocionam, né? Deixa o coração quentinho. Deixa o coração quentinho, é muito legal isso. E você, Natália, atriz, fez Pra Ser Nossa 13 anos. 13 anos. Entrei em 2011. Tinha 20 anos. Uma coisa totalmente aleatória da minha vida, Ai, né? conta essa experiência. Rapidamente, Por é que a favor. história da praça. Foi engraçado, porque eu tinha 19 para 20, meu filho tinha 1 aninho, mais ou menos, e eu tava naquela coisa totalmente perdida. O que eu vou fazer agora? Mãe, né, novinha, não tinha concluído a faculdade, porque eu parei no meio do caminho, fiz advocacia, nada a ver comigo. Não, Advocacia. direito, nada a ver. Fui fazer Nada a ver. estágio, enfim, trabalhei algumas coisas no meio do caminho ali, mas não tinha ainda uma paixão. Falar, não, é isso que eu quero fazer. E aí, meu filho pequeno, tudo, comecei a fazer uns trabalhinhos de figuração. Novela Tititi, vou fazer figuração. E ficava lá no aeroporto, horas pra ver o Reinaldo Gianecchini. Entrava, fazia uma cena de segundos, fazia assim, ó. Pronto. Era isso que eu fazia. Mas era uma correria, porque eu ficava o dia inteiro, às vezes dormia, ficava virada mesmo, ia pra sim. outra. E comecei a fazer essa parte, assim, eu achava legal, não dava nada de dinheiro, era tipo assim, não dava dinheiro mesmo, não dava pra guardar nada. Mas era legal, achava divertido. Aí um dia eu tô no shopping com a minha mãe, carrinho de bebê, meu filho ali, veio uma moça e falou, vou te dar um cartãozinho de uma agência de modelo, tá afim? Tá, você é bonita, nananã, fotogênica. Falei pra minha mãe, lá vem, né? Vendedoras de book, né? Porque naquela época tinha muito isso. Ainda Vendedores, ainda tem, né? Ainda tem. Agora o book é pelo celular, né? Mas naquela época tinha que estar lá impresso, bonitinho. Exato. Eu falei, minha mãe, né? Imagina, mãe é mãe. Ai, minha filha linda, maravilhosa, vai. Eu falei, você tá doida, mãe? Eu vou fazer esses negócios, não vai dar certo. Não, vai sim, vamos tentar. Aí fui em uma agência, fui em outra, faz foto do book, tá? Aquela coisa. E aí comecei a passar as frustrações, porque eu ia fazer testes de várias coisas, chegava lá, aquela mulher linda, aquelas meninas de cabelão, olho claro, não passava no teste. Falava, frustração, isso aqui é uma palhaçada, não vai dar certo. Aí um dia, uma amiga minha, Roberta, beijo, Rô,
vamos assistir o Silvio Santos numa caravana? Falei, vamos, né? Não tô fazendo nada, filho pequeno, tinha começado a ir pra escolinha há pouco tempo. Vamos. Fui numa tarde assistir o dos aviõezinhos, Silvio Santos. Cheguei lá, tem toda uma triagem que eles Topa fazem. tudo por dinheiro? Topa tudo por dinheiro. Eu fui também. Foi. Aí todas as mulheres... Era programa Silvio Santos depois de um tempo, né? Virou o programa Silvio Santos e tal. Vamos montar as meninas na triagem. Então, arrumaram a gente na triagem. E eles, por altura, desenvolvimento, eles separam as amigas. E eu fiquei longe da minha amiga. Minha amiga ficou lá atrás e eu fiquei na frente. Passou 10 minutos do programa, o Rock me viu e veio conversar comigo. Eu tava bem na frente. Ele falou, vou te dar esse cartão. É um cartão do Corsi, que é o vice-presidente do Grupo Silvio Santos. Ele te viu na câmera e achou você fotogênica e queria te dar uma oportunidade de trabalhar aqui. Gente. Eu olhei e fiz assim... Cadê? Pegadinha, né? Sérgio Malandro vai aparecer aqui. É mentira. Cheguei em casa, tal, e conversei com meu marido, nananã. Ele olhou o cartão. Será? Falei, olha, de duas uma. Eu vou chegar lá e vão me agarrar, a gente faz alguma loucura, você sobe lá com segurança, ou é verdade. Sim, porque você já estava dentro do estúdio. Pois é, falei, né, não ia ser o Rock que ia me entregar um cartão. Sim. Beleza, fui lá no Banco Pan-Americano, fiz uma reunião, cheguei lá e foi tudo de verdade mesmo. Era o Corsi, que é o meu padrinho de SBT, foi ele que me indicou lá. E ele falou logo no primeiro momento, falou, olha, normalmente quando tem alguma menina que é fotogênica, a gente indica para Praça é Nossa, porque é um programa que as meninas fazem figuração e se você for se desenvolvendo, quiser estudar para isso, você depois continua. Na semana seguinte, eu liguei para dela, que é a nossa produtora da praça até hoje, e ela falou, bom, vem fazer um teste, então, vem assistir. Aí fui na semana seguinte assistir e não saí mais, né? Na semana seguinte já me deram texto, já comecei a pegar os textos, aí realmente fui mordida por isso, né, de ser atriz. Fui estudar, fiz teatro, artes cênicas, me formei. Fiz algumas peças de teatro infantil, que eu gostava bastante, então fiz Madagascar e tal. Ai, que legal. Vivi nesse universo, fiquei 13 anos na praça, assim, só num determinado momento, em 2013, eu fiz um teste para assistente de palco do Raul Gil e ganhei. Olha. Ganhei por voto popular, que era no site até. Ganhei entre as meninas e fiquei um ano com o Raul Gil trabalhando também de assistente. E aí foi engraçado que no final do ano o seu Carlos foi gravar o banquinho do Raul Gil, e eu falei, seu Carlos, eu queria muito voltar pra praça, porque eu gosto de estar aqui, é legal fazer assistente de palco, mas eu quero mais, eu quero falar, eu quero realmente mostrar essa parte minha de atriz. Ele falou, pode voltar a hora que você quiser. Liguei pra dela e voltei. E aí fiquei até 2020, na pandemia a gente parou, aí foi nesse intervalo que eu comecei a mudar um pouco o meu trabalho. Mas o ano passado, ano retrasado, mais ou menos, a Bel me chamou para ajudar a produzir conteúdos para a página do Carlos Alberto do Instagram. Olha, gente. O combo ali, o combo. Então, fiquei um tempo, saí e voltei. Agora, né, fizemos bastante produção de conteúdo para ele e tudo. Então, assim, foi uma loucura da minha vida. Jamais imaginaria que aquele programa que eu assistia com os avós em casa, eu ia estar lá fazendo parte. E eu agradeço muito, assim, a Praça é Nossa foi o meu start de tudo. Aprendi a me posicionar, questão de câmera, o desenvolvimento, que a gente fala se vira nos 30, é 1, 2, 3, gravando, e é gravando. Então a gente aprende muita coisa. E lá então, não pode errar. E lá não pode errar. TV não pode. TV não pode errar, e pelo que eu vi, com o Carlos também não pode errar. Não pode errar. Ele sabe a sua fala Ele do sabe coleguinha dele. todo mundo. Que todo maravilhoso. mundo. Então, foi E são 4 horas gravando ali direto. Sim. Com 88 anos, tá? Gente, mas, tá vendo? A influenciadora 80 a mais, ele pode ser, hein? Com certeza. E deixa eu perguntar, eu preciso perguntar que eu sou curiosa. Atrapalha ou dificulta a questão do Nóbrega? Na sua questão, assim? Na minha questão, não atrapalha. Não. É claro que assim, às vezes as pessoas olham pra você e acham que a sua vida é muito mais simples do que ela é, né? Tipo, que todas as portas estão abertas. E não é bem assim, né, gente? É. Entendeu? Não, e é bom a gente falar isso porque às vezes
ainda mais nessa questão hoje, né? Tipo assim, não, mas eu conheço não sei quem. Calma, gente, nem Não. sempre é assim, né? Tem gente que pergunta pra mim, ai, mas e a sua parceira lá do podcast, ela é Nóbrega, né? Ela é metida? Então, tem umas coisas assim, sabe? Meio bobas até, né? Mas, assim, eu acho que pode ajudar em algumas coisas, sim, lógico, e ajuda, né? Porque eu posso me apresentar como sendo a nora dele, como uma pessoa que é do convívio dele. Então, a pessoa sabe também que eu sou uma pessoa, só para você ter uma ideia, que eu nunca pedi para tirar uma foto com ninguém. Uhum. Ninguém. Porque, assim... Mal com ele. Mal com porque ele. às vezes, a pessoa se sente invadida. Então, Isso. eu sou meio assim. Então, as pessoas já me conhecem. Eu, quando entrei lá dentro também, eu conquistei o respeito por ser quem eu sou e não por ser a nora dele. Então, acho perfeito. que isso foi muito legal. Então, hoje em dia, as pessoas, às vezes, até falam qualquer coisa, assim, nem lembram mais, né, que eu sou a nora dele, entendeu? Mas tem isso, as pessoas acham, às vezes, que a sua vida é um pouco mais simples do que ela é. E Sim. não. A gente tem que trabalhar, batalhar pelas nossas coisas, né? Independente de qualquer sobrenome que você tenha. A minha filha, só para você saber, tá? Sim. Hoje ela está trabalhando como diretora criativa de uma agência, mas ela é influenciadora desde os 13 anos. E ela tirou o Nóbrega, porque ela realmente não queria que vinculasse a imagem dela. Porque ela falou, se for para eu fazer sucesso, qualquer coisa, eu quero ser por quem eu sou. E ela usa o meu sobrenome, né? O Furlan, ela usa Bruna Furlan. Sim. Entendeu? E é muito assim, meu marido fica louco, fala, mas filhinha, não, papai, deixa assim. Acho que ela se espelha também muito em você, porque Sim. é justamente isso. Acho que até convivendo com a Bel também, não tem essa coisa de ficar tietando demais. Até porque a gente sabe, conhece, né, bastante tempo ali, sabe que não é sempre que eles estão disponíveis para isso. Exato. Tem hora que você tem que saber. Fala, não vou tirar uma foto agora, porque tá rolando várias coisas na vida da pessoa. E tem muita gente que pergunta, mas é metido porque não quis tirar foto naquele momento. Mas não, talvez tá vivendo outras coisas ali nos bastidores e você chega no momento para tirar foto, a pessoa não tá preparada para isso, né? Exato. Então a gente também vai com muitos dedos assim em algumas coisas. E a Bel tem isso, acho que já de tantos anos convivendo. A gente acaba tendo um feeling assim, a gente maior, aprende né? também. Eu acredito que também depois, óbvio, né, na rotina ali do dia a dia, aquilo se torna tão corriqueiro que Sim. talvez eu, sei lá, de repente vendo ele, ia ficar... Mas depois trabalhando ali Sim, todos os dias, sim. aquilo se torna uma rotina normal. E também, vocês trabalhando nessa parte de evento, atriz, é tanta gente que vê que é famosa, que é não sei o quê, que aquilo acho que se torna um pouco mais tranquilo. Talvez para quem não trabalhe, não veja sempre, né? Que nem você falou, ir atrás do Giannichini no aeroporto, sei lá. A gente tem essa questão do famoso, mas eu acho que depois que tá ali no dia a dia... É gente como a gente, né? Poderia ser seu amigo. Lógico. E uma coisa que você tocou muito importante, assim, ele é metido, eu não quis tirar foto. Gente... Somos seres humanos, né? Às vezes a gente tem ali aquela conta para pagar, aquele negócio que a gente esqueceu de resolver. E aí chega uma pessoa, tipo... Sim. Você tá com a cabeça no mundo da lua. Até você desligar e voltar, que você falou, né? Sim. Opa, volta aqui. Mas eu vou te contar uma particularidade do Carlos Alberto aqui até. Ele é uma pessoa que não gosta de tirar fotos. Olha, Mas ele já fica a dica. nunca disse não para ninguém. Ninguém. Entendi. É verdade. Porque- ele sorri na foto, bonitinho, né? Sempre super acessível. Porque ele fala assim, quem me dá audiência são os meus fãs. É o meu público que me colocou onde eu tô hoje. Isso é Então, eu verdade. tenho obrigação de estar sempre bem para fazer foto com eles. Isso é verdade. Faz sentido. E, às vezes, aquela coisa que você falou, pegou de supetão. Às vezes a pessoa não está preparada. Gente, Sim. e fã, eles chegam de Aqui, lugar... Exato. Ai, querido, tudo bom? É verdade, é verdade. Não vem caminhando em nossa direção. Sim. Olá, tudo bem? Do nada, assim. Sim. É Tem que estar verdade. preparado para isso também. Sim. Vocês já tiveram alguma situação constrangedora nesse sentido ou não? Eu tive uma experiência um pouco negativa. Eu vou contar, hein, essa fofoquinha. Não sei porque não tive a oportunidade de testar novamente, mas quando eu entrei no SBT, eu tinha 19 anos, então você imagina que uma menina de 19, ela tem uma coisa assim muito mais espalhafatosa, então eu queria tirar foto com todo mundo. O Ratinho, a Eliana aparecia, o Silvio Santos, então nem se fala. Já tive a oportunidade de tanto fazer foto quanto participar do programa dele, mas
Antes disso, os primeiros dias, eu fui cruzar com a Eliana no corredor e eu cheguei assim, sorriso aqui. Ah! Ela olhou e virou as costas. Eu fiquei assim, juro, gente, ela me ignorou, eu fiquei super triste. Lógico, depois você começa a conviver, você fala, nossa, ela podia estar saindo correndo do estúdio e não deu tempo, nem me olhou direito, tal, mas naquele dia eu fiquei super frustrada. Depois você começa a entender que a vida do artista, ou do que ele tá vivendo ali no momento, mas infelizmente não tive a oportunidade de chegar de novo e falar, hoje você pode tirar foto, porque aquele dia você me deixou lá triste com 19 anos. Mas eu entendo super, né? A pessoa tá ali. Eu já tive até momentos de estar com alguém que era famoso. Um exemplo, o Moacir Franco. Eu trabalhei fiz alguns trabalhos com ele. E uma vez a gente estava num restaurante ali e tal, fazendo uma reunião. E a gente estava no meio da cena, realmente. Ele estava passando texto. E ele estava triste na cena tal. Ele fez uma cara de triste. A pessoa chegou para tirar foto. E já chegou do lado, tipo, vamos tirar uma foto. E ele saiu, tipo, triste na foto. Aí você fala, poxa, não deu tempo nem da pessoa falar, dá um sorriso pra foto. Então você pega a pessoa de supetão ali. Não, e quem assistir aquela foto vai ficar assim, nossa, coitado, como ele tava triste. Olha, a pessoa nem quis tirar foto com a pessoa. Ai, e gente, não. que situação. Não, eu penso que também, assim, é o que você falou, né? A questão de não deu tempo, não deu dá pra tempo. avisar. E, gente, a Eliana agora ela vai ver, tomara que ela veja lá. Eliana, por Li, favor. olha, eu quero uma foto com você ainda. E agora essa questão, esse artístico, né? Vocês foram do meio são do meio artístico, tudo. E agora vocês são protagonistas. Assim, agora, né? Porque agora é vocês ali no front, vamos colocar assim. Contando toda essa experiência que vocês falaram aí da base de gravou 12 de uma vez, se soltou, tá. O que vocês estão achando dessa experiência do podcast? Que não é TV, não é evento, são vocês ali falando com o público diretamente. Aí eu tô amando. Eu não imaginava que eu ia gostar tanto, sério. Porque, O olhinho brilhou, hein? Não, mas por causa do medo da câmera mesmo, gente, é sério. Mas eu tô adorando, assim, o mais gostoso, Tati, é quando você encontra pessoas que escutam seu podcast e vêm conversar sobre o assunto, sobre o tema com você. Então, você sabe que você conseguiu impactar aquela pessoa. Isso é muito legal, gente. Eu tô super feliz também, não tem nem o que dizer. Era um projeto que talvez estava ali guardadinho porque não era o momento certo, porque eu acredito muito nisso também, né? A gente tem os momentos da coisa acontecer, talvez eu não ia dar conta ou não ia ter o gás que eu estou hoje. E tendo o Abel do meu lado também, que dá o gás, impulsiona, estou super feliz e a gente tem muitos projetos pela frente. Então, é uma coisa que está impulsionando outras também, para a gente poder, né, tirar do papel. Mas está sendo muito legal conhecer outras pessoas também, o trabalho de outras profissionais. A gente, igual você falou que assiste o seu podcast, a gente também assiste. Eu gosto de assistir e reassistir depois de novo para ver... Poxa, acho que eu posso melhorar nisso, ou eu posso falar um pouco mais. Porque nos primeiros a gente sente que a gente, na verdade, quis ouvir muito, lógico, o convidado, mas a gente não conseguia, acho que, concluir raciocínios junto. Então, você fica muito numa pauta ali, que você pergunta algumas coisas, a pessoa interage, mas eu não conseguia pôr o meu ponto de vista para virar aquela troca. Então, era sempre um bate e bola ali só de perguntas. Era como se fosse uma entrevista e não um bate-papo, né? O sentido é esse, né? É ter um bate-papo, é ter uma troca, entender um pouco do outro. Né? Eu acho que isso é muito rico, né? É muito rico pra gente. E o tanto que a gente está aprendendo, né? Sim, muito. Não, por exemplo, a gente, né, levou pediatra. Poxa, tantas dúvidas que são dúvidas nossas, que eu falo, a gente vai logicamente vendo o que está em alta, o que as pessoas estão buscando também, porque é legal fazer essa curadoria do que está em alta na internet, para poder levar o conhecimento, mas dúvidas que são nossas. Sim. Então, são coisas do meu dia a dia. Da Nath ali, da Bel. Da Bel. Eu tenho um filho adolescente, meu filho tem 15. Então, eu venho com as experiências dele, que são dúvidas, tecnologia, internet, celular, né? Que é a briga de casa é essa. Videogame. A Bel vem com outras coisas também da filha dela. Então, a gente troca as nossas próprias experiências. Então, é
muito legal apoiar, assim, Positivo. a mulherada, né? E foi muito legal, por exemplo, quando a gente levou uma sexóloga, a Camila Eu Gentili. assisti. Foi muito legal. Foi incrível. Porque, assim, as pessoas ainda levam muito a parte de sexo para sacanagem. E sexo é Não. saúde, Total. né? Então, Total. assim, e ela tem uma linguagem também muito legal para ser falada. E a gente percebeu... Foi o post nosso que deu mais de 1 milhão de visualizações, assim. Sim. Porque ela falou de coisas que as pessoas não falam, geralmente. Exato. E de uma Sabe? forma muito natural. Eu achei Exatamente. perfeito que ela falou a questão do beijo, de no toque e tal, Sim. do dia a dia, De né? atrofiar, É. que um vibrador Saúde pode da ajudar numa endometriose. Gente, quando você ouviu falar isso? Não. Então, não o ouviu. podcast permite esses assuntos também. Sim, não né? fica aquela questão só da profissional, onde ela estudou, o que ela fez, Sim. tá, tá, tá. Sim. Vai pra parte dela de execução mesmo na tarefa que ela escolheu ali como profissão, né? E temas muito atuais também, né? Porque a gente conversa. Nunca se falou tanto sobre a importância de você fazer musculação, por exemplo. Uhum. Que é uma coisa importantíssima da gente, né, trazer à tona para as nossas vidas. Muito. Que pode mexer com o nosso cognitivo, a nossa saúde no futuro. Importa, Sim. né? De várias formas. Então, é legal a questão da menopausa. A Bel fala muito sobre a menopausa. Eu ainda não estou nessa fase, mas, né, em breve, né? a gente Entraremos um dia, Entraremos, sim. Então, você consegue ver o que ela melhorou, o que ajudou e não chegar tão desesperada nessa fase. É, porque você entra naquela questão do tipo, eu vou procurar alguém. Já tá passando pelo negócio, você não Sim. sabe o que tá acontecendo. É. Se a gente vai assistindo e vai se informando, né? Sim. Vai alimentando ali a caixinha de informações, tipo, isso aqui, quando eu estiver. O seu corpo já vai associando Claro. aquela informação. Sim. E uma coisa que eu achei interessante também, vocês ali apresentando, é a questão de, tipo assim, a fala de quem vocês estão levando é muito fácil de ouvir. Você fica presa no vídeo, né? Não fica aquela coisa, então, porque olha, Bel, se a gente fizer assim... Gente, isso é chato, não... É verdade. Não, tem que ser uma coisa É muito verdade, natural. tem. Independente do assunto. Tem. Então, assim, parabéns até pelos convidados, porque... Obrigada. porque isso traz riqueza. Que nem vocês aqui. Vocês estão falando de carreira de profissional, mas aquela coisa, olha, Tati, eu me formei, então... Isso é chato, Sim, né? A gente sim. tem que... Agora, como podcasters aqui, a gente tem que se preocupar de deixar o convidado falar de uma forma natural, porque o nosso convidado que está assistindo é uma pessoa comum, ela quer assistir Sim. aquilo de uma forma... Num lazer dela ali, no momento de conhecimento, mas não aquela coisa palestra, aula. Sim, A gente quer atingir vários públicos de vários lugares. A gente fala muito isso, né? Temos muitas informações hoje em dia. A gente tem, graças a Deus, essa rede que a gente tem apoio, a gente consegue conversar. Mas a gente tem que pensar naquela pessoa que não tem tanto acesso a essas informações assim. Então, tem que ser fácil, tem que ser leve, não pode ser cansativo, maçante, não é a ideia. E trazer de forma bem leve mesmo, até... As pessoas que veem pela rede social, Instagram ou, sei lá, em TikTok, vê de uma forma de corte. Então, até nos cortes, a gente tenta fazer uma coisa bem dinâmica para a pessoa, às vezes, que tem pouco tempo, ela poder já absorver a informação, já ir Isso. atrás, de repente, por exemplo, um tema que a gente trouxe, que é autismo, que é um tema, né, Boa. que muitas pessoas hoje... conseguem falar mais desse assunto, a gente trouxe uma doutora que ela fala de um jeito leve. Para a mãezinha que E tá ali. fácil, sabe? Fácil. Fácil. Para a pessoa que, de repente, está vivendo aquele momento, ela parar para observar. Exato. Não, e aí entra a parte granado ali, pega o corte. Com perfeito, certeza, que né? Puxa. Sim. E puxa mesmo, gente. Puxa. Parece bobagem. Tem gente que só assiste cortes. Sim. Tudo picadinho lá, a pessoa não para pra assistir. É. Eu sou daqui, gosto de assistir o vídeo inteiro. Eu e assisto volto e anoto. Eu fico fazendo aulas. Eu falo que o YouTube é minha facul, sabe? De hoje. Que eu Sim. faço aulas. Além pro podcast, mas pra vida mesmo, sabe? De Claro. assistir coisas. E eu acho que isso é muito importante. Eu quero parabenizar vocês duas. Obrigada. E eu vou te falar que eu tava te olhando aqui. Você passaria como doutora assim, sabia? Doutora Natália, pode sentar. Pode sentar mais séria, assim. Eu não sei se eu consigo muito, porque é sorriso largo, É, né? Mas de queria vez em que eu quando, tô- quando ela tá assim de blazer, assim, cabelinho super preso, séria. assim,
Sabe assim, com cara chegando de no mais estacionamento, doutora, para estacionar. Quem Passaria sabe, como doutor? Já fiz várias coisas, quem sabe, né? Nunca é tarde. Nunca é tarde. Não, isso, jamais, isso não. eu posso dizer com certeza. Gente, ó, 1 ano aqui fazendo esse podcast, eu tô amando o que vocês falaram de aprendizado. Eu tô aprendendo tanta coisa. é muito assim, bom. absurdo. É muito absurdo. bom. Absurdo. E eu acho muito legal também que eu recebi feedback de pessoas, amigos, que falavam assim, nossa, você levou tal amigo, eu nem sabia que ele fazia isso. Olha, Pois é. a gente em turma não sabia que a pessoa era especialista em tal coisa, tal, ou tinha medalha de X coisa. Sabe assim, tipo, a gente às vezes não tem essa interação, Sim. né? Então, As é relações legal. também hoje em dia acabam sendo um pouco mais rasas, né? E tudo E, mundo e é legal a curto. gente conseguir E até ter inspirar mais outras interação, pessoas né? que Exato. gostariam de ter um podcast também. Com certeza. Porque hoje em dia, Com certeza. o podcast é uma forma de você poder trazer seu conhecimento para as outras pessoas de uma forma Sim. gostosa, dinâmica, que é uma coisa do momento. Uhum. Então, outras pessoas que de repente têm essa vontade de falar mais. Pô, eu falo bastante, converso, adoro conversar com os meus amigos. De repente, você pode ter um espaço aí de podcast. Sim. A gente tem que Exato. incentivar E tem que ser outras essa coisa mais pessoas. informal. Eu acho que não, sabe? Hoje em dia acabou aqueles padrões muito quadrados. A gente também tem acho. que tornar a vida, como a gente estava falando, pelo menos leve nesse sentido, Exato. né? Entendeu? E as pessoas perceberem que elas não estão sozinhas. Isso é importante. Porque hoje o mundo é muito carente, né? Muito. E aí, quando você percebe que você não está sozinha, que tem outras pessoas que passam pelas mesmas coisas, que vivem as mesmas coisas, isso é tão positivo Sim. que você Sim. fala, não, verdade, né? Sabe aquela... Ela consegue, eu também posso conseguir. Exatamente. E a gente, na verdade, nós somos pessoas e nós somos influenciáveis por outras pessoas. Sim. E temos que ter pessoas como nós aqui que gera, né, essa vontade no outro para que todo mundo pense em alguma coisa. É o que eu sempre Claro. falo aqui. Aqui é uma virada de chave, sabe? De repente, Sim. uma atriz, uma produtora de eventos, uma influenciadora. Aqui são tantos ganchos que a gente deixou para quem está assistindo. Ai, mas eu acho Tá, ótimo essa exato. diversidade, É entendeu? maravilhoso, porque a pessoa ela pode fazer 50 mil Sim. coisas ou ela pode escolher um caminho Sim. só. Sim, E tem que gente tá tudo bem que também. vai super bem num caminho só, por exemplo. E Exatamente. Eu não consegue. consigo, Eu não mas- consigo também. Acho que eu tive fases da vida. A gente é meio ligado no 220, né? então eu não Não dá. consigo parar. Mas assim. você conduz super bem todos É. esses temas. Eu acho que isso é super importante também, gente. Ai, A obrigada. troca dela é muito. A gente, É. principalmente quando fomos convidadas, né, para estar aqui, eu fiquei pensando justamente isso, te ver apresentando, estar aqui do outro lado hoje e ver essa troca que você tem, porque você deixa o espaço, a gente está super confortável, a gente ficou super bem. Isso é muito legal. A gente com certeza vai se inspirar para poder fazer o nosso também. É isso mesmo, Ai, maravilhosa. meu Deus, gente. Eu que tenho que ficar. Inclusive, ela está convidadíssima para ir no nosso Mãe Podcast. aceitei. Por Já favor, hein? aceitei. Vamos Oba. esperar. Ai, que bom, gente. Muito obrigada. Ó, ficaríamos horas, eu falei. O sério, já passou do time aqui, já faz tempo. Eu tô fazendo a egípcia aqui. A gente gosta. faz isso também, às Os vezes. editores que A sofrem gente só fica depois olhando aí. assim, eles com aquela carinha assim, e a gente ali continuando, né? Às vezes eles põem uma plaquinha, a gente... Ai, nem tá vendo essa placa, vou fingir Faz que aqui, eu não né? tô vendo. Mas muito bom. Ai, gente, eu quero agradecer, meus amores, Bel e Nath. Muito obrigada. Já vou chamar de Bel e Nath. porque É já isso são aí, íntimas. Bel e Estamos em Nath. casa. Muito obrigada. Parabéns pelo podcast de vocês. Parabéns pela Obrigada. trajetória linda de vocês que eu acompanhei também ali. Eu tava... Obrigada. Muito sucesso pro O Mãe Podcast. Obrigada. Eu vou divulgar lá no Pod, tá? Hoje. Ah, por favor. Eu fiz um videozinho antes, eu vou fazer mais um agora. Eba. Você que assistiu essas maravilhosas que deixaram 50 mil insights, né? Põe aí, salva no YouTube, porque vai ter que assistir mais tarde, vai ter que voltar, porque tem muita dica boa, gente. Eu tô encantada, de verdade. Eu ficaria aqui horas, porque tem um monte de coisa na minha cabeça, mas aí eu vou fazer o seguinte, eu deixo pra quando eu for lá. Isso, porque eu queria Isso. fazer tantas perguntas pra você que você não faz ideia. Pronto. Tô Fica a parte pronta. 2 agora de nós três Sim, aqui isso juntas. aí. Ai, Muito que bom. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada pela essa credibilidade, Obrigada, toda essa obrigada. força. É muito bom pra gente. Muito bom. Com certeza. E bora, gente. Eu vou divulgar você, aí assiste. Depois a gente vai deixar o link do YouTube delas
Ô mãe, para quem é mamãe, para quem não é, e como diz a Bel, para quem é mãe, porque nós mulheres somos mães de todo mundo, né? Isso aí. Sim. É isso. É Um isso. beijo e obrigada. Beijo, obrigada.